Segura essa aí para quinta-feira, Vasco. Cara, vambora, acima deles. Nada a ver, né? Nada a ver começar um vídeo xingando, nada a ver. Mas é que tem momentos da nossa vida que um palavrão ele é libertador. É assim com vocês também? Tipo assim, o Vasco faz um gol e aí tu larga. Isso aqui é Vasco! Não é libertador? Tu fica até mais aliviado, teu corpo. E hoje seria um dia para começar isso aqui falando um palavrão. PQP, sabe? Aqui que sai da alma. Que noite, hein? Juventude ganha do Ceará, coloca o Vasco no Z4 e o Botafogo, né, dá uma porrada aí no RB Bragantino. Passei aí pra vocês, né? Agora a torcida, imagino também os jogadores, clube, né, com muita confiança para esse confronto aí da Copa do Brasil no dia 11, porque eu acho que, né, a chance que o Botafogo tem de ganhar um título esse ano é na Copa do Brasil. Então vai vir com muita moral, né, muita vontade de passar aí do Vasco nessa competição. Eu sei, não dá nem para focar nisso nesse momento. O Vasco está no Z4 e a gente vai resenhar muito aqui nesse vídeo, falando do jogo de amanhã, analisando também aqui, né, o jogo do Botafogo, o jogo do Juventude. A gente tem alguns pontos para tirar dessas partidas, né, e trazer para o nosso contexto. Além disso, quero falar um pouco mais sobre o Lloyd, né, o Cuesta que está chegando, chega amanhã, e também a proposta, né, em relação ao zagueiro Alan Saldívia. Me parece que o Colo-Colo recusou e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vasco que já chegou também lá em Recife, né? Tudo certo, agora é descansar e preparar bem aí para essa partida. Preparar não, né? Preparação já aconteceu, agora é recuperar, descansar dessa viagem aí e amanhã, né, ganhar do Sport pra gente sair desse Z4 aí. A situação ainda vai ser muito difícil, mas aproveitar essa data FIFA aí para recuperar, para trabalhar, para treinar, para entrosar os jogadores que estão, né, chegando, e aí sim visar esse jogo contra o Botafogo, mas fora do Z4. Esse é o mundo ideal, família vascaína. Então chega aí pra gente finalizar esse sabadão com muita resenha, com muita preocupação, mas vai dar tudo certo amanhã. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, comenta, hypa o nosso vídeo para ajudar aqui o trabalho do Thiagão. E rapidamente quero falar da parceira do canal, a GoCase. É isso mesmo, o Thiagão tá fechado com a GoCase. E olha só, tem até cupom, família. De repente você quer presentear um amigo, amiga, namorado, namorada, esposa, marido, fecha aqui com o Thiagão. Tem capinha para celular que você pode personalizar, tem bolsa, né, térmica, tem mala para viagem, tem garrafa para academia, tem aquele copo estiloso que você pode personalizar também para você tomar aquele gelo para aliviar o seu coração, porque amanhã promete. Então, comprando na GoCase, você pode aqui utilizar o nosso QR Code ou também entrar no site lá da GoCase. É só quando você finalizar a compra, observar cupom. É aqui que eu dou assistência para o Thiagão. Fechou? Tamo junto, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e mais uma vez comentar aqui com vocês sobre o Lloyd, né? Hoje, no vídeo de mais cedo, a gente destacou aqui essa informação do Joel Silva, né, dizendo que ele teve sondagens de times da Turquia e também de Portugal, e comentamos também sobre o Garré, mas o Garré foi relacionado, viajou para essa partida aí contra o Sport. Mais uma vez, o Lloyd fica fora, né? O GE tá pontuando isso aqui, que a última vez que o Lloyd participou de uma partida foi no dia 2 de agosto contra o Mirassol. Ele teve 2 lances e errou os 2, né? Assim, até acho que ele poderia tentar a finalização, mas é aquilo que eu falo com vocês, me parece ser um jogador que está sem confiança nenhuma. Não acho que o Lloyd tenha nível para ser titular do Vasco, mas acho que ele poderia ser uma opção, né, para entrar no decorrer dos jogos. Por exemplo, no jogo contra o Internacional lá, era jogo pro Lloyd, cara. Mas o Diniz não coloca, o Diniz não dá oportunidade, de repente o cara entra num jogo ali que eu entendo que seria, assim, interessante para a característica dele, o Internacional sufocando, mas deixando ali os espaços para ele correr, para ele atacar espaço. Não, fica com o Verratti até o final do jogo e o Verratti ainda dá assistência. Foi o Alan Patrick do Internacional lá pro Carboneiro. Então, assim, eu acho que isso passa também nas mãos do Diniz. Você pode até achar, pô, Thiago, mas ele é ruim, ele erra, ele é 22, sim. Mas é o que eu tô falando aqui. Tem jogos que você dá pra encaixar o cara, mas você não coloca. Você prefere deixar um jogador que não tá contribuindo, é o seu capitão, é seu artilheiro. Sabe, você tem que ter essa percepção também. Você tem que ter essa noção. Então, hoje, beleza, eu não vou aqui debater com ninguém em relação a uma possível saída. Que o GE tá pontuando aqui, o cara tá no final da fila. Tá no fim da fila. Chegou aí o Andrés Gomes, chegou o Matheus França, o Lloyd não vai mais jogar no Vasco. Então, o ideal é realmente tentar aí, né, emprestar o jogador, aliviar a folha
ele tentar jogar nesse clube, que seja para, assim como o Sforza foi lá pro Juventude, ele sair pro Vasco tentar vender e pelo menos recuperar o valor investido. Mas acho que o Diniz, em alguns momentos, gere mal o grupo, né, as peças que ele tem. Eu tô pontuando aqui um exemplo em relação a esse jogo contra o Internacional, família vascaína. Então, provavelmente, né, Lloyd Augusto, o artista, a gente não vai ver mais, né? Não vai ver mais em campo. Acho que isso dá para cravar, né? Podemos dizer assim. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Carlos Cuesta, tá aqui, ó. Carlos Cuesta antecipa a chegada e estará no Rio neste domingo. Poxa, show de bola, né? Porque estava previsto para ele chegar na segunda-feira, mas né, ele antecipou e vai conseguir chegar amanhã, então né, já adianta alguma coisa, deve resolver algumas pendências aí que tem. Oh, meu Deus do céu, deve ser botafoguense, tem mais um aí. Não, deve ser não, tem poucos. Aqui tem mais, são 6, os 6 que eu conheço. Mas, né, o Vasco tá lá em Recife, vai fazer essa partida, mas domingo também, né, não deve conseguir adiantar muita coisa. Pois bem, eu acho que o ponto importante em relação ao Cuesta é que ele não foi convocado, né, então ele vai ter essa data FIFA aí, vai ter esse período para adaptação, para conhecer o grupo, para trabalhar a parte física. Eu não sei, tá, acho muito difícil no dia 11 ele estar em campo como titular, até porque tem esse detalhe também da grama sintética, né, então isso pode também dificultar um pouco para você colocar um jogador, né, que não está adaptado, que não conhece os companheiros, que não conhece o adversário. Então acho que o Vasco no jogo, nessa decisão aí contra o Botafogo, deve ir com o Hugo Moura e também com o Freitas. Mas a chegada desse jogador aqui é muito importante, né? A gente vem falando aqui, a gente espera que ele possa agregar muito, que ele possa ajudar o companheiro, melhorar, que essa dupla de zaga, né, que a gente hoje imagina, e na verdade a gente até torce, né, para que o Robert Renan possa ganhar a vaga, que aí a gente entende, né, que ele já vai aumentar o nível da defesa do Vasco, se ele for melhor que o Freitas, assim como o Carlos Cuesta, e melhorar esse setor. Mas é aquela resenha que eu tive com vocês no vídeo da parte da tarde, vi que muita gente, né, tava ali concordando comigo, até destaquei aqui uma opinião de um influenciador que eu sigo no Insta, né, e ele falou, olha, chegando aí esses zagueiros, o Vasco já vai resolver o problema, vai resolver, né, parte dos seus problemas, vai aumentar o nível do time. Até aqui eu concordo. Mas a gente não pode esquecer que o Vasco é um time que marca muito mal. E isso acaba estourando na defesa. Vai diminuir a margem de erro, vai diminuir alguns erros, vai melhorar em posicionamento, vai melhorar na saída, na construção. Isso tudo pode acontecer. Mas se o Vasco continuar com essa marcação lá na frente, o Coutinho, Verratti, Nuno, os dois não fazendo a recomposição, deixando o lateral livre, não há defesa que aguente. Não há defesa que aguente. Pode contratar o melhor zagueiro do mundo, gente. Vai falhar, vai tomar gol. Porque é uma defesa muito exposta. Nossa defesa é ruim, eu não estou defendendo a nossa defesa. Mas ela fica pior ainda, com o ataque e com o meio campo do Vasco, que não pega, que não marca. Você pega ali o jogo contra o Corinthians, tu vai botar na conta da defesa do Vasco os 3 gols? Vai botar na conta dos 2 zagueiros? Não pode, pô. Não pode. Olha a liberdade que o cara teve para lançar a bola, o André Ramalho. Olha a liberdade que o lateral teve. Olha, o cara é um volante que veio de trás. Por que ninguém acompanhou ele? Vai botar só na conta da zaga? É o que eu estou dizendo. Por mais que a defesa possa estar bem posicionada, tá ali cada um com o seu, o cara vem de trás, o lateral vem daqui, não tem, o atacante não acompanha, o volante vem de trás, o meu volante, o meu meia não faz a recomposição, vai sofrer lá atrás, pô. Vai sofrer lá atrás, perdão. Por isso que a gente precisa ter, espero que o Diniz também tenha esse olhar, tanto para o jogo de amanhã, tanto para o jogo, né, contra o Botafogo, família. E aí, pra gente finalizar aqui esse assunto, mercado da bola, tá na tela pra vocês, ó, nada feito. O Colo-Colo recusou a oferta do Vasco pelo zagueiro Alan Saldívia, tá? E uma informação que vem diretamente do Chile e a UOL tem alguns detalhes aqui, ó. O Colo-Colo recusou a oferta apresentada pelo Vasco da Gama para contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldívia. A decisão foi tomada em reunião da diretoria realizada nessa sexta-feira, na qual também foi oficializada a chegada do novo treinador da equipe chilena. Segundo apurou o UOL, com fontes do clube, o Vasco havia proposto um empréstimo de 300 mil com obrigação de compra de 80% dos direitos por $1,5 milhão de dólares, tá? Caso determinadas metas fossem atingidas. De acordo com o comunicado do Colo-Colo, a proposta foi rejeitada, sem que houvesse sequer uma contraproposta ao clube carioca, o que torna a saída de Saldívia bastante complicada neste momento. Tá aí. Então, assim, bate com a informação que a gente trouxe aqui do canal, que eu gosto muito, né? Ele tem fontes, assim, que realmente dá pra confiar, consegue entrar em contatos, que é o canal Detetives Vascaínos. Eu não sei se vocês conhecem esse canal, mas pode seguir lá, que faz um trabalho sensacional. E eu comentei com vocês aqui no vídeo da parte da tarde, essa informação dele, dizendo que, de fato, houve a proposta. Ele falou que na quinta
Na quinta ou na sexta, o zagueiro não trabalhou porque estava ali em reuniões com o empresário para definir, para decidir o futuro. Ele falou também que a diretoria do Colo-Colo ia se reunir no dia de hoje. Aqui a matéria está pontuando que foi ontem, mas ele falou no dia de hoje para definir essa situação. E eu também já imaginava que o Colo-Colo ia recusar a proposta do Vasco, porque ele também comenta que um tempo atrás teve uma proposta do Houston Dynamo, né, que é um time dos Estados Unidos, fez uma proposta um pouco superior à do Vasco e mesmo assim eles recusaram, né? Então a gente imaginava que iriam recusar a proposta do Vasco também. Não sei se o Vasco vai esticar a corda. Na ocasião, né, o Marcos lá do canal Detetives Vascaínos, ele estava comentando, na verdade, né, que na situação do Houston teve uma contraproposta do Colo-Colo, mas o time dos Estados Unidos nem conseguiu ali responder ou não, tá feito porque a janela fechou. No caso do Vasco, ainda tem aí um período, até o dia 2 de setembro, né? Me corrijam aí se eu tiver errado, então não sei se o Vasco vai esticar a corda para acertar com esse jogador, família vascaína. Eu tava trocando uma ideia com um amigo, Alberto, né, lá de Santa Catarina, abraço para ele até comentou comigo, eu vi isso também em outro lugar, né, que ele pode fazer a função de lateral, né, joga como zagueiro pelo lado direito, mas parece que é um jogador, né, que o Vasco vai ter que botar mais papel na mesa, não sei se está disposto, né, para isso. Seguindo a nossa resenha, para a gente agora focar, né, nos jogos que acabaram agora há pouco e, claro, né, finalizar falando do nosso Vascão que encara o Sport amanhã, infelizmente, né, na zona de rebaixamento. Família, o Juventude ganhou por 1-0, como eu disse, prometi pra vocês que ia acompanhar esse jogo. E assim, cara, o Jandrei não agarra nada, mas o Jandrei pegou uma bola lá que eu falei assim, não é possível, cara. Ah, senhor, cara. Não. Você é maluco. Uma bola lá do Pedro Raul que ele testa, ele vai, estica tudo, estica a alma e pega. E aí no finalzinho lá, a bola na área, o Mandaca, né, acaba fazendo o gol. E o Botafogo que ganhou por 4-1 do RB Bragantino. Deixa eu começar aqui com o Botafogo e com certeza eu vou pegar aqui esse jogo do Botafogo e falar do... Tô nervoso, gente. Já tô pensando, tô tenso pro jogo de amanhã. E falar, né, trazer aqui pro nosso contexto para falar do nosso Vascão. Eu tava acompanhando a escalação do Botafogo. O Botafogo me parece que só entrou com 4 jogadores, né, que jogaram ali, que foram titulares contra o Vasco. É o Caio, o Pantaleão, o Vitinho, o Danilo e o Arthur, né? O restante, todo mundo, né, começou no banco, ou nem entrou, ou entrou no decorrer do jogo, né? Mas eu acho que todo mundo entrou. Não, David e Ricardo eu acho que não, que começou aqui com o Caio. Mas o Marçal entrou contra a gente, né? O Newton entrou, Santi Rodrigues eu acho que também não entrou contra o Vasco, não me lembro. Mas assim, é o que eu comento com vocês do jogo de amanhã. Eu sei que pode ter muita gente que não vai concordar com essa minha teoria, esse meu pensamento. Ah, Thiagão, tu não quer que o Vasco faça como o Botafogo. 4 jogos. A gente não tem elenco pra isso, Thiagão, pelo amor de Deus. Não tô falando isso, família. Eu sei. Eu sei que o Vasco não tem time, não tem elenco pra você colocar 4 jogadores titulares e mesclar ali com reservas. Não tem. Não tem, de fato, não tem. Mas você tem jogadores que eu entendo que você tem que testar. Um deles que eu vou citar, e um outro que está entrando, que já foi titular recentemente. Então você pode tentar sim poupar um ou outro atleta ali que vai ser interessante, pensando nesse jogo de intensidade, nesse desgaste, num jogo fora de casa, que o adversário vai te pressionar, você vai precisar, né, batalhar, você vai precisar guerrear mais ali, brigar pelos espaços, de repente usar de contra-ataques, né, de movimentações. Eu penso dessa forma. Então o Botafogo aqui, claro, tem mais opções. Foi um time hoje muito mais intenso. Eu até separei aqui o corte, mas eu resolvi nem colocar aqui no canal. Mas a galera comentando, né, da diferença do jogo contra o Vasco para o jogo de hoje. E com certeza o filho do Ancelotti vai utilizar isso aqui como referência. E vai ser um jogo de muita intensidade, de muita velocidade contra o Vasco. Tiagão, mas foi esse jogo na minha visão contra o Botafogo? Sim, é a sua leitura. Na leitura deles, o Botafogo foi muito lento. O Botafogo não foi intenso naquela partida. E hoje, se você observar, estou mostrando aqui, o Botafogo jogou com um ponta, né, que faz o fundo, que é o Jefinho, o Santi Rodrigues já é aquele ponta mais construtor, jogou com um homem de meio campo e um centroavante. Contra a gente, realmente ficou ali uma escalação estranha, eu acho que o Botafogo não se entendeu direito, porque o Montoro aqui, Arthur aqui, 2 centroavantes e 2 volantes, ficou um buraco ali no meio, e entendo que o Jair aproveitou muito bem, né, flutuou muito bem por ali, eu acho que por esse motivo também o Jair conseguiu aparecer bastante na partida, e entendo que esse jogo não vai ser dessa forma. Eles não vão utilizar essa estratégia. Repito, acho que utilizaram ali com 2 centroavantes muito, né, pela dificuldade que o Vasco tem na bola aérea e infelizmente isso funcionou ali, né, no primeiro gol. Então, eu pego esse jogo aqui pra gente só falar rapidamente lá no dia 11. Família, não é jogo pro Verratti. Não é jogo pro Verratti. Vou bater nessa tecla aqui, não é jogo pro Verratti. Em relação ao restante do time, né, vai ter aí uma recuperação, né, porque o jogo é só no dia 11. Então, beleza. Não é uma questão de poupar aqui, não. Agora, você tem que entender o jogo. Você tem, se o Diniz entrar com o Verratti lá no jogo contra o Botafogo, o time vai sentir.
O time vai sentir. Você não pode ter um jogador... Na verdade, eu não tô querendo aqui culpar o Verratti, tá? Ou pegar o Verratti como culpado. Não é nada disso. É entender a dinâmica da partida. Na verdade, eu não vou colocar só na conta do Verratti. Nessa partida, você não pode ter dois jogadores que não contribuem com absolutamente nada sem bola, que é Coutinho e Verratti. E você não pode ter dois jogadores que têm essa dificuldade de contribuir, que é Nuno e Ryan. Então não é culpa do Verratti. Mas quando você olha o contexto do time, quando você olha as opções, é mais fácil hoje, na minha opinião, você sacar o Verratti do que sacar o Coutinho. Quem vai jogar na do Coutinho? Quem vai fazer esse meio armador? Quem vai segurar a bola? Quem vai pifar o jogo? Você não tem. Mas você pode tirar o Verratti. Pode. Você pode botar o Ryan ali, você pode botar o David ali. Por isso que eu gostaria que no jogo de ontem contra... No jogo de amanhã contra o Sport, o Diniz testasse o Andrés Gomes, pô. É jogo pra colocar ele pra rolo como titular. É jogo, mas tá na zona de rebaixamento, mas tu tem que testar o cara. Porque se ele for bem, ele tem que ser titular do time do Vasco. Ele consegue fazer esse corredor, coisa que o Ryan não faz. Ryan tem que ficar aqui, ó, fechando o meio, e aí o lateral sobe lá sozinho, porque ele não tem gás pra fazer isso. Então, amanhã, era jogo pro... É jogo pro Andrés Gomes. Eu penso dessa forma, família. Então, assim, nesse jogo contra o Sport, até pra pontuar aqui também o jogo contra o Juventude, o jogo do Juventude contra o Ceará, que ganhou por 1-0, o Nenê não entrou hoje. O Nenê, que foi titular contra o Vasco, né? Hoje ele não entra. Tu entende que tem, assim, tu não precisa ficar abraçado com o jogador. Tem muito torcedor do Vasco que não entende isso, que o futebol também tem ali as suas estratégias. Não, você tem que entrar com o jogador e não interessa. O Vasco não tem time pra isso, gente. O Vasco não tem time pra chegar nesse mundão aí de, meu Deus, em cada canto do Brasil e escolher essa forma de jogar. Esses 11 aqui. Não tem, não pode ser assim. Você tem que ter um olhar pro adversário também. O nosso treinador 22, ele erra nisso. E aí corrigiu contra o Botafogo, o Vasco foi bem. Ah, não pode pegar o jogo do Santos como referência, que a gente foi muito bem e agora tá tudo errado. Não, Diniz, mas ninguém pegou o jogo do Santos e falou, ó, não, ninguém falou isso. É só você entender. O Santos tem muita dificuldade, intensidade. Olha as peças, Guilherme Barreal, Tiquinho, Neymar, Zé Rafael, que já não tá com aquele tesão todo, e Bom Tempo. Você entende que se tu pegar característica por característica, é a mesma deficiência do Vasco, as mesmas deficiências do Vasco, o Vasco se aproveitou disso, botou na roda e fez uma grande partida. Depois pegou o Juventude, os caras dividindo, ganhando todas as divididas do Vasco, 2-0. Pegou o Corinthians, todas as divididas do Corinthians ganhou, 3-2 Corinthians. E aí contra o Botafogo a gente competiu, teve um pouco mais de equilíbrio, Barros foi fundamental nesse sentido, e claro, mais entrega dos jogadores. Então tu mira essa partida aí, né, contra o Sport, por que não, cara? Por que não? Nuno ou Coutinho, vê quem tá melhor fisicamente para essa partida, fazendo aqui a de meia. David por esse lado, Andrés Gomes por aqui e Ryan de 9. Você tem um time de mais mobilidade, você vai segurar um ou outro jogador ali para entrar no decorrer do segundo tempo. Pô, não é uma ideia ruim, não tô falando aqui nenhum absurdo, mas eu espero, claro, né, vou torcer, o Diniz optando por essa forma de jogar, repetindo o time que foi ali contra o Botafogo, eu espero que o Vasco possa ser intenso na partida, que seja uma partida boa, né, tecnicamente falando, e como um amigo meu comentou agora há pouco aqui no vídeo, pô, o Verratti vai fazer 3, Deus te ouça, é isso que eu quero. A gente tem aqui uma leitura de jogo, uma opinião, mas, né, o nosso treinador vai tomar uma outra decisão e a gente vai torcer muito para que ele esteja certo. Aqui eu estou só para resenhar, gente. Estou só para resenhar. Eu vou torcer sempre entre eu e Diniz pro Diniz estar certo, pro Diniz acertar. Quem é Thiagão na fila do pão, gente? Com essa testa aqui infinita. Tem gente que não entende isso, que pega aqui meus comentários e fica puto, que eu falo assim com essa propriedade, eu não sei nada, gente. Tô falando aqui, sabe, de resenha, de torcedor. Bater papo com vocês, mas vou sempre torcer pro Diniz estar certo. Então se ele optar por esse time, que eu trocaria algumas peças, estou falando que eu entraria com o David pela ponta esquerda, Nuno ou Coutinho, aí escolhe, o Andrés Gomes por aí e por lá, pela direita, e o Ryan de 9. Esse é o time que eu entraria, mas ele vai optar por outro time, Diniz, vou rezar por você, vou torcer por você, você tem que estar certo, e eu, não interessa. Mas pegando, né, família, o contexto aqui do Botafogo, né, de poupar alguns jogadores e ser um time intenso. Você olha pro Juventude que não entrou com o Nenê, por entender, poxa, não é jogo hoje pro Nenê. É jogo pra gente competir, é botar todo mundo com saúde, a gente vai ficar, não vai ter tanta posse de bola, o Ceará vai ter o controle, não é a nossa casa, tem a torcida empurrando, foi lá e conquistou. Jogou mal, assim, se você olhar os lances, quem era pra sair vitorioso? Ceará. Mas quem ganhou? Juventude. Às vezes, o Diniz esquece disso. Você pode jogar bem, você pode criar oportunidades, porque em vários momentos ele prioriza quem tem mais qualidade técnica e esquece do jogo sem bola. Então você cria mais. Mas quando o adversário tem a bola e você não tem as peças certas pra marcar, a galera já tá desgastada, perde o jogo. Aí ele vem e fala, a gente mereceu ganhar. Não, não é assim, pô.
Você tem que ter equilíbrio, você tem que se defender melhor. De repente você, poxa, não criou as 10 oportunidades que você costuma criar, criou 2, fez um gol, segurou lá, 3 pontos. É o que o Vasco precisa hoje no Campeonato Brasileiro, contra o Sport. Então eu optaria por esse estilo de jogo, né, por essas peças, mas vamos lá, né? A gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar, né, do Sport e sair desse Z4 aí, família. Deixa eu ver aqui, acho que não tem mais nada pra gente resenhar não, né? É isso. Até amanhã. Tô nervoso.